Hoje, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar o projeto de reforma do imposto de renda. Esse projeto, o texto base, foi aprovado ontem, uma votação impressionante, 398 votos a 77. E hoje hoje foi o dia de votação dos destaques. Eram 28 destaques, acabaram conseguindo reduzir para 17, e dos 17, 16 foram rejeitados e foi apenas aprovado um destaque do Partido Republicanos, que reduziu de 20% para 15% a alíquota que vai incidir de imposto de renda sobre lucros e dividendos. No Brasil, a tributação de lucros e dividendos estava suspensa havia alguns anos. Aliás, o Brasil era caso quase isolado no mundo inteiro, ou pelo menos entre os principais países, que não, nessa falta da não cobrança desse imposto. Isso foi restabelecido, mas ficou. O governo queria 20%, mas o destaque aprovado na Câmara será de 15%. O projeto é bastante amplo, mobilizou as atenções dos parlamentares hoje na votação, né, na discussão e votação desses destaques, e é até muito interessante acompanhar de vez em quando esses procedimentos, né, as votações que se verificam no Congresso Nacional. Hoje, por exemplo, cada um dos destaques, aquilo ali tinha discussão, etc. E aí o presidente pedia que cada líder dissesse como orientava a sua bancada, e isso foi, na verdade, o seguinte: cada destaque que é derrubado ou aprovado, né, vai consolidando um texto. E, portanto, não precisa de uma votação final, daquelas mais formais. E aí é muito interessante observar isso. O presidente da Câmara vai dizer, depois dessa confusão toda, depois de muita discussão, de muita confusão de bate-bocas e etc. e tal, e no final foi assim que a reforma do imposto de renda foi aprovada. Os senhores deputados que aprovam o texto permaneçam como estão, aprovado. Assim. Não deu nem tempo do cara se mexer para dizer que, né, para alegar que não tinha ficado naquela posição. E afinal foi aprovado sim, e agora esse projeto terá que ser examinado também pelos senadores, e espera-se que isso aconteça sem maiores delongas, né, porque afinal de contas é uma das necessidades do Brasil, é uma das partes, né, uma das fatias da reforma tributária que o governo propôs, e o presidente da Câmara se comprometeu em votar. Está aí, ele entrega, portanto, a votação de uma fatia. A reforma tributária foi fatiada em duas, né? E uma das fatias é exatamente essa questão do imposto de renda, que tinha várias coisinhas a serem consideradas, né? A proposta é muito interessante porque, por exemplo, 16 milhões de contribuintes ficam isentos, passam a ficar isentos. Isso representa mais ou menos metade daqueles que hoje pagam impostos no Brasil. Metade. 16 milhões vão ficar sem pagar imposto, né? Também tem uma redução do imposto sobre pessoa jurídica, que a Câmara reduz de 15% para 8%. É também uma redução importante, ajuda muito aí em atrair investimentos, consolidar investimentos, etc. e tal. Também a contribuição social sobre o lucro líquido vai diminuir 0,5 ponto percentual em duas etapas, mas pode chegar a 1, e reduzindo, portanto, tem aí uns critérios e tal, de 15% para 14%. A correção proposta na faixa de isenção da tabela do imposto de renda será a maior desde o Plano Real, segundo o relator do projeto de reforma do imposto de renda, deputado Celso Sabino, que é do PSDB do Pará. Aí ele disse que os contribuintes perceberão uma redução significativa no imposto de renda devido. É quando ele então reafirma a informação que eu trouxe aqui de que 16 milhões de brasileiros, metade do total de declarantes, ficarão isentos de imposto de renda.